Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para continuar o estudo que nós começamos terça-feira. O estudo é Israel é noiva de quem? É a segunda parte desse estudo. Não sei se os irmãos já viram a outra parte, mas se não viram, vejam lá, porque é continuação. Então, Israel é noiva de quem? Então, estamos estudando umas séries de estudos sobre este assunto para que entendamos, né? Porque uma hora a gente fica, Israel é noiva de Deus, Jesus é Deus e Jesus é noivo da igreja aí fica uma mistura, né? Então, nós vamos tirar essa dúvida, né? Israel é noiva mesmo de quem? É de Jesus? É de Deus, Pai? De quem é? Quem é o noivo? Quem é o esposo de Israel? Quem é o esposo da igreja? Será que tem alguma coisa a ver? Então, vamos orar para começar esse estudo. Seja bem-vinda, Rezende. Que o Senhor lhe abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, com vida, com saúde. Os que não têm saúde, que o Senhor esteja olhando para eles e abençoando, dando trabalho àqueles que não têm, fortalecendo a fé daqueles que estão fracos, tirando o medo daqueles que têm medo, que estão ansiosos, que eles passem a confiar completamente no Senhor. Tudo isso eu lhe peço, que o Senhor venha falar através de mim, para que o teu povo entenda aquilo que o Senhor quer transmitir, porque o tempo é chegado e o Senhor está revelando tudo da sua palavra para seu povo, para que eles saiam do meio do mundo e venha ser santo, ser separados para o Senhor, porque o Senhor está voltando para levar a sua igreja, e o Senhor vai levar uma igreja santa, não uma igreja suja do pecado, que cada um de nós possamos a cada dia estarmos mais e mais na sua presença e buscando o teu Espírito, o enchimento do teu Espírito. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Israel é noiva de quem mesmo? Os irmãos já conseguiram aí, a partir do primeiro estudo, já descobriram quem é o noivo de Israel? Então, vamos continuar, né? Nós paramos que Deus chama, não é, um casal, Abraão e Sara, não é? Nós estudamos no primeiro estudo que Deus fez um casal, ele pecou e Deus expulsou do Éden. E agora Deus chama um novo casal. Então, depois do dilúvio e da Torre de Babel, Deus chama um casal. E este casal, ele disse para ele, né, Abraão, ir para a terra que ele, Deus, iria mandar. Então, em Gênesis 12, 1 e 2, Deus diz o seguinte para Abraão. Ele diz o seguinte, vou ler bem aqui, que foi que Deus disse para Abraão, 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, aqui Deus chamou um casal, né, para levar para uma terra que ele, Deus, iria mandar. Então, Abraão precisava crer e obedecer à voz de Deus. Então, Deus estava prometendo uma terra diferente daquela dos pais dele. Então, Abraão morava junto com o pai, não é? Mas a terra do pai dele, que o pai dele morava, né, a terra de Ur, era uma terra contaminada de pecado, né? Na verdade, naquele tempo, o único que
a Bíblia relata que servia a Deus era Abraão. E Deus chamou ele e a sua esposa para ir para uma nova terra. Uma terra que ele, Deus, iria mostrar. Então, Abraão representava o Deus Pai. Preste atenção. Adão representava Jesus, o Filho. Abel também representava Jesus. Caim representava Satanás, representava a semente da serpente. Agora, Abraão representa o próprio Pai. Aqui em Lucas 16, nós temos esta comprovação, né? Lucas 16, do 23 ao 25. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Então, aqui, Jesus conta a parábola, né, do rico e Lázaro no seio de Abraão. Então, Abraão representa o Deus Pai. Preste atenção. Sara, a esposa de Abraão, representa a terra que Deus fez o Adão. Ela representa a terra que Deus estava prometendo dar a Abraão. Então, Sara representa esta terra, a terra de Israel. A terra de onde o homem foi feito, né? O homem e a mulher, porque a mulher foi feita da costela do Adão, e o Adão era barro. Em Gênesis 12, do 1 ao 12, Deus manda Abraão sair da terra do pai dele, terra de idolatria, terra de pecado, onde Deus não era adorado. Em Gênesis 1, quando Deus começa a criar as coisas, a terra que tinha sido destruída por Satanás, porque quando o Lúcifer, né, o primeiro anjo que Deus criou com muito amor, depois veio os outros, ele colocou no seu lugarzinho especial, como ele fez com Adão, não é? E deu para Lúcifer uma missão especial de ser o regente lá do coral, ser o responsável, ser um ser muito importante lá no céu. E ele se rebelou e ele pecou. Então, Deus jogou, não é? O Lúcifer e os anjos caídos para a terra. E essa terra ficou sem forma e vazia. Então, essa terra ficou contaminada de pecado. Nós já vimos isso nos estudos de Gênesis. Se vocês quiserem, se ainda não assistiram, pode ir lá e assistir. Então, Deus, lá em Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, quer dizer, se movia sobre a terra. Então, o Espírito de Deus estava se movendo sobre aquela terra, estava fazendo uma nova criação. Então, aquela terra ficou uma terra purificada, porque a palavra de Deus nos purifica. A água representa a palavra de Deus e também representa purificação. Então, essa terra purificada representa Sara, né? Representa Sara, que Sara representa a terra de Israel. Essa terra que Deus fez Adão, uma terra purificada, uma terra limpa, da onde Deus criou todas as coisas novamente, não é? Para que colocasse o homem. Então, Deus criou o homem do pó da terra e transportou. Então, Deus fez Adão,
depois que já tinha purificado a terra, tinha criado as coisas, aí Deus pegou com as suas próprias mãos o barro, né, aquela terra, fez o homem, fez um lugarzinho especial na terra e colocou Adão lá nesse lugarzinho, nesse jardim, que hoje nós sabemos que é Israel. Então, Deus, essa terra representa Sara. Sara representa essa terra, representa a terra de Israel. O lugarzinho que Deus estava mandando a Abraão ir para lá. Então, na Bíblia, nós temos que olhar as coisas visíveis e ver o espiritual por trás. Porque Deus, ele revela o mundo espiritual através do mundo visível, do mundo humano, do que é humano. Então, primeiro vem o humano, primeiro vem o terreno, depois vem o espiritual. Então, primeiro veio Adão, depois veio Jesus. Então, o Adão representa a terra, o terreno, o pecador. Depois vem o espiritual, vem Jesus, vem o santo, o perfeito. Então, o terreno mostra o espiritual, certo? Então, Abraão aqui representa Deus, Sara representa a terra, significa que Deus vai fazer novamente um casal. Abraão e Sara representa Deus criando um novo ser. Que ser é esse? Esse ser se chama Isaac. Então, Deus transportou, né, o homem para o jardim. Ali representa, Deus estava chamando, né, o homem, tirando agora o homem Adão, que representa Deus, dessa terra contaminada, estava, né, purificando, estava chamando ele para dele fazer uma nova criação, um ser que iria lhe servir. Agora nós podemos ver esse ser, né, o filho de Abraão, o filho legítimo, porque Abraão teve um filho legítimo e um filho ilegítimo, não é? Então Deus, ele aqui representado por Abraão, iria criar um novo ser. Então Sara representa essa terra e de Sara veio Isaac. Então, esta terra representa Sara, não é? Sara que iria gerar, dela viria o filho legítimo de Abraão, que era Isaac, que representa Jesus. Então, preste atenção. Tudo aqui é comparado. O humano, o primeiro, o terreno, se compara com o espiritual. Então, Deus, ele mostra o terreno para a gente entender o espiritual. Então, de Abraão, que é Deus, ele é como se Abraão fosse Deus, estivesse formando um novo ser, não é? Porque os outros, todos não serviam mais a Deus. Todos os outros, antes de Abraão ou no tempo de Abraão, não serviam mais a Deus, eles serviam a serpente, não é? Então, Abraão, representando Deus, iria formar um novo ser. E a Sara seria esta terra purificada, esta terra que ele iria levar este novo ser para lá. Como ele fez com Adão, quando do pó da terra fez Adão e colocou no jardim. Então Deus estava chamando novamente o homem para vir para esse jardim. Ele iria colocar este homem lá. Então Deus, ele chama Abraão. Então Deus chama Abraão para um lugar que ele tinha colocado, né, o primeiro casal. Qual foi o lugar? No Éden. Então este Éden, nós sabemos hoje que este Éden é Israel, né? A terra de Israel. Então aquele lugarzinho onde Deus tinha prazer de estar com a sua criação. E Deus, ele queria novamente ter esse relacionamento com o homem, porque o homem desse tempo não se relacionava mais com Deus. Então, quem se relacionava com Deus? Só Abraão, nesse tempo aí. Então, Deus chama Abraão para sair do meio daquelas pessoas que não serviam a Deus, para de Abraão
ele criar uma nova família, daí vir um novo povo, povo que iria servir a ele. Então Deus agora iria fazer de Abraão a sua nação, a nação que iria servi-lo, a nação que iria adorá-lo, a nação que Deus iria ter comunhão. Então Deus chama Abraão e Abraão sai imediatamente, ele obedece, ele crê em Deus e imediatamente ele pega suas coisas, sua mulher e vai para onde Deus manda. Então em Gênesis 15, do 4 ao 7, Deus promete um filho. Eu não vou ler todas as referências não, só vou dando porque senão fica muito grande. Então Deus promete um filho para Abraão. Aqui Gênesis 15, do 4 ao 7, Deus promete um filho a Abraão. Então Abraão representando Deus Pai, Sara representando a terra de Israel, que representa o Éden, e Deus está prometendo um filho. Que filho era esse? Então, em Gênesis 16, do 1 ao 4, nos relata Abraão tendo um filho com a escrava de Sara. Então, Deus prometeu um filho a Abraão, filho legítimo dele e da esposa Sara, né? Então, o Criador pegando a sua criação e dele vindo o seu filho. Um filho que representava o Filho de Deus. Então, a Sara representava a terra, que Deus pegou o barro e fez o primeiro homem, que esse homem representava Jesus. Agora Deus pega a sua esposa Sara, dela vem um filho, o filho legítimo, representando Jesus. Mas aqui, como Sara lá no Éden, né, deu fruto para o Adão, e o Adão comeu e morreu. Agora aqui Sara faz a mesma coisa, só que o fruto aqui é a sua escrava. Então Sara, ela não crê totalmente na palavra de Deus. Por quê? Porque tinham passado muitos anos, ela já estava velha, achava que não poderia dar um filho a Abraão mais. Então o que ela faz? Ela pega a sua escrava, preste atenção, ela pega a sua escrava Agar, que era egípcia, que era de uma terra que ninguém servia a Deus, que lá as pessoas adoravam outros deuses. Então, Agar representa uma terra contaminada de pecado. Então, Sara pega esta escrava, né, que a terra dela é a terra contaminada de pecado, é onde há idolatria. Pega essa escrava e dá para o seu marido gerar um filho, entendeu? Esse filho, um filho bastardo, né? Um filho ilegítimo, não era o filho de Abraão com Sara, era um filho de Abraão com Agar. Quer dizer, aí é como se Deus estivesse tendo um filho fora do casamento. Esse filho Ismael, que é aqui em Gênesis 16:15, Ismael nasce, né? Ismael representa o próprio Satanás, o filho bastardo de Deus, o primeiro anjo que Deus criou. Então Ismael representa o anjo caído, ele representa esse filho bastardo de Deus, esse filho que foi o primeiro que Deus criou. Não estou falando de Jesus, Jesus é Deus, é o filho legítimo. Então, Ismael representa esse filho ilegítimo de Deus, representa o filho que pecou, o filho que desobedeceu a Deus no céu, que pecou, que se rebelou e Deus jogou do céu para baixo. Então, Agar representa essa terra contaminada, né? E Sara representa essa terra purificada. Lá em Gênesis, a gente vê Gênesis 1, 2, o Espírito Santo lá sobre as águas e purificando, né, aquela terra com a palavra. Então, ali é como se
a Sara estivesse sido purificada. Então agora Deus estava chamando Abraão e Sara para deles vir o seu filho legítimo. Mas no meio do caminho, né, antes de Deus dar o filho legítimo para Sara, aparece Sara dando, né, a sua escrava para Abraão gerar um filho ilegítimo. E este filho ilegítimo iria querer dominar, querer tomar o lugar do filho legítimo. Então nós estamos vendo que aqui Deus, ele está mostrando o espiritual através do humano. Primeiro humano, primeiro terreno, aí para a gente mostrar, para nós entendermos o que é que Deus está fazendo. Então, Abraão teve Ismael. E Ismael, não é? Ele era o filho ilegítimo de Deus e não podia herdar a herança do filho legítimo. Então, Sara dá à luz a Isaac. Então, mais tarde, já que Ismael tinha nascido, né? E não poderia ser destruído, ele tinha que permanecer. Agora, Sara dá à luz a Isaac, filho legítimo de Abraão, que representa Deus. Isaac é o filho legítimo de Abraão, que representa Jesus. Então, Isaac representa Jesus. Isaac representa Jesus, o filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, né? Porque quando Deus fez Adão, ele entregou todas as coisas da terra e dos céus nas mãos de Adão, para Adão cuidar, para Adão administrar, para Adão se responsabilizar. Mas aí Satanás entrou no meio e tomou essa responsabilidade para si. Então, quando Deus chama Abraão e Sara para deles vir esse novo filho que representava Jesus, então ali estava dizendo que aquele filho, Jesus, iria ter toda a herança, mas o filho bastardos, que representa Satanás, mais uma vez queria tomar de conta das coisas da herança do filho legítimo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, em Gênesis 22, do 1 ao 12, Abraão entrega o seu filho como sacrifício. Mas falar antes bem aqui. Então, quando Isaac, né, completou certa idade, que foi a idade de ser desmamado, lá Ismael estava zombando de Isaac. Ele já estava a contenda, não é? O ciúme, ele já estava mostrando que, mais uma vez, queria destruir o descendente da mulher, como fez com Abel, não é? Então, Sara disse para Abraão mandar Isaac, ou mandar Ismael ir embora, porque Ismael não ia herdar a herança do filho dela. E Abraão teve que mandar Ismael embora. Ismael foi com sua mãe Agar para o Egito. Significa terra de pecado, de idolatria, onde não adora a Deus. Em Gênesis 22, do 1 ao 12, Abraão entrega o seu filho como sacrifício a Deus. Aqui nesta cena, Deus pede a Abraão uma prova do amor dele, né? Do amor de Abraão para com ele, Deus. Preste atenção. Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho por amor a ele, Deus. Então, esta cena aqui nos mostra Abraão como Deus dando o seu filho, Jesus, para ser sacrificado por cada um de nós, demonstrando o amor que ele tem por cada um de nós. Então, quando Abraão pega o seu filho e faz o que Deus manda, não é? Vai lá sacrificar, faz tudo do jeito que Deus disse e coloca o seu filho lá no altar e pega o punhal
para o sacrificar, então Abraão está dizendo o seguinte, ali como se ele fosse o próprio Deus. Deus estava entregando seu filho, Jesus Cristo, seu filho Messias, para ser sacrificado como oferta para salvar a humanidade. Por isso que Jesus disse, né, lá em nos evangélicos, Abraão, foi em João, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, esse foi o dia que Abraão viu, porque Abraão ali representava o próprio Deus entregando o filho dele para ser morto, para ser sacrificado. O filho dele era o sacrifício, era a oferta para o perdão dos nossos pecados. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, tomando das mãos do diabo as chaves que representa poder, autoridade, que Satanás tinha usurpado de Adão lá no Éden, quando Jesus morre e ressuscita, então ele toma essas chaves, né, das mãos do inimigo, que você quer dizer, ele toma esse poder, essa autoridade que ele tinha conseguido lá no Éden, né, quando Adão pecou. Então, em Mateus 28:18, Jesus diz que ele recebeu todo este poder no céu e na terra. Eu vou ler bem aqui Efésios 1, 22 e 23, nos diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés. 22, 23. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, quando Jesus morre e ressuscita, então ele tem de volta este poder, esta autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. Então, ele recuperou aquilo que o primeiro Adão, o Adão terreno, perdeu, né? Devido à desobediência a Deus. Então, devemos prestar atenção. Então, Jesus, ele venceu a morte, ele venceu a Satanás. Ele, lá na cruz, ele deu a sua vida, como Abraão ia sacrificar Isaac, ali demonstrando o amor que ele tinha a Deus. Do mesmo jeito, Deus demonstrando o amor que ele tem por cada um de nós. Ele deu o filho dele para ser este sacrifício, para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, em João 19, do 28 ao 30, Jesus, ele deu a sua vida por cada um de nós, certo? Para ter novamente este poder, esta autoridade em suas mãos. Em observação, vocês já perceberam que Deus, no Velho Testamento, sempre dava o poder nas mãos do filho mais novo? O filho mais velho representa, nós já dissemos, né, representa Satanás. Então, o filho mais velho representa Satanás. Aquela primeira criatura, aquele primeiro anjo que Deus criou, que se rebelou e que foi expulso do céu. O segundo filho foi Adão, né, o terreno. Aquele que Deus criou com suas próprias mãos, que espiritualmente representa Jesus. Então, Adão era o filho mais novo. Então, por que Deus sempre dá a bênção, sempre Deus abençoa o filho mais novo? Porque o filho mais novo é o filho de Deus, não é? São aqueles que servem a Deus, porque Satanás, ele se rebelou, ele não serve mais a Deus, ele não obedece a Deus. Então, o filho mais novo, que é Adão, representando Jesus, ele é obediente. Então, Deus,
ele fez todas as coisas. E quando o Adão humano pecou, então foi entregue nas mãos do maligno estas coisas. Mas quando Jesus morreu na cruz, então ele novamente teve essas coisas de volta. Então, o filho mais novo no Velho Testamento representa Jesus. Por isso, sempre ele tem as bênçãos, né? Então, Isaac era o filho único, ou melhor, o filho único de Adão e Sara. Então, filho legítimo, representando Jesus. Ismael não era o filho de Sara, não era o filho da terra purificada. Ele era filho de Agar, terra contaminada de pecado. Então, ele era um filho ilegítimo, representando Lucifer, né? Então, em Ezequiel 28, do 15 ao 16, vou ler bem aqui, Ezequiel 28, do 15 ao 16, nos diz o seguinte. 15 ao 16, diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Não, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profundo fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, aqui fala de Satanás, né? O primeiro filho, né? O primeiro ser, o primeiro anjo criado por Deus para tomar de conta do louvor, da adoração que todos os anjos deveriam dar a Deus, e ele se rebelou. Então, Adão representa o segundo filho, que Adão também representa Jesus, o segundo Adão, né? Então, o segundo filho criado por Deus, Adão, né? Que representa Jesus. Então, em João 19, do 28 ao 30, fala da morte de Jesus, quando ele conseguiu de volta tudo aquilo que o primeiro Adão tinha perdido, né? Tinha passado para Lucifer através do pecado, né? Em Gênesis 21, do 8 ao 14, nos relata Ismael zombando de Isaac. Então, aqui Isaac nasceu, estava sendo desmamado e o pai deu uma festa e Ismael estava zombando de Isaac. Então, Sara não gostou e mandou, né, que Abraão mandasse Sara e o filho dela embora. E ela foi assim como Sara havia mandado. Deus disse para Abraão mandar. Porque Ismael, representando o maligno, não podia ficar junto com o filho Isaque, que representava Jesus. A luz e as trevas não se dão junto. Ou é luz ou é treva. Onde há trevas, não há luz. Onde há luz, não há trevas. Por isso, Ismael não podia ser criado junto com Isaque. Caim e Abel representavam a mesma coisa. Caim representava as trevas. Abel representava a luz. Então, Caim matou Abel. Aí representando a morte de Jesus na cruz, né? Mas agora Deus não ia deixar isso acontecer, porque era uma nova criação. Ele estava dizendo, chamou aquele casal para vir novamente, né? Para que desse casal viesse o seu filho, aquela pessoa que ia representar novamente o seu filho, aquela pessoa que a partir dela iria passar a adorar novamente a Deus, porque nesse tempo não tinha ninguém adorando a Deus. Então, Abraão, através de Abraão, ele iria formar aquela nação
queria adorar a ele mais uma vez. Então, Rebeca, né? Então, Isaac, ele se casa com Rebeca, né? Então, Isaac se casa com Rebeca. Rebeca fica grávida de 2 filhos. Então, Rebeca representa Eva, certo? Rebeca representa Eva. Eva representava a nação de Israel. Preste atenção. A nação de Israel. Não a terra de Israel, mas a nação, as pessoas, os filhos, o povo. Então, Rebeca, a esposa de Isaac, representava a nação de Israel. E Rebeca teve 2 filhos, preste atenção. Isaac representava Jesus. Rebeca representava a nação de Israel. Rebeca teve 2 filhos. Rebeca teve Esaú e Jacó. Preste atenção. Esaú representava a semente da serpente. Não podia ficar com Jacó. Jacó representava Jesus. Preste atenção, cada um no seu tempo, na sua geração. Tudo isso é o humano, o visível, mostrando o espiritual, o que viria mais para frente. Então, aqui em Gênesis 25, vou ler bem aqui, ficar mais claro. Eu estou dizendo as referências porque não dá para ler tudo, né? Vou ler só algumas de vez em quando. Então, em Gênesis 25, 23, nos diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Preste atenção. Então, Deus, esses 2 brigavam no ventre da mãe deles. Então, Esaú e Jacó, já no ventre da mãe deles, brigavam pela mesma terra, pelos mesmos bens. Era igual Caim e Abel. Vocês estão entendendo, não é? Então, Caim e Abel, Caim se levantou contra Abel para que Abel não herdasse os bens. Ele queria tomar posse, ele queria tomar o lugar de Abel, porque Deus sempre dá os bens para o filho mais moço, que representa Jesus. Então, aqui, Rebeca, ele tinha 2 filhos dentro da barriga, 2 nações, e uma seria inimiga da outra. Então, Esaú representava a descendência da serpente. Esaú não queria servir a Deus. Jacó era aquele que representava Jesus, representava aquele que iria servir a Deus. E eles brigavam pelos bens do pai Abraão, brigavam pela a terra de Israel. Então, Deus, ele deu para Jacó a bênção. Jacó, ele lutou pela bênção. Nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Então, já na barriga da mãe, eles lutavam. Então, vamos prestar atenção. Agora eu pergunto para vocês. Quem é o noivo? Quem é o noivo de Israel? Quem é esse noivo? Então, Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Mas somente Caim se tornou nação, né? Só o mal frutificou. Só depois de muitos anos que veio de Adão e Eva veio Sete, né? E daí começou a adorar-se a Deus. Mas como eles se misturaram com a descendência de Caim, então deixaram de adorar a Deus. Então agora Deus novamente dá à mulher 2 filhos, a mulher Rebeca, que era o mesmo cenário, a mesma cena, né? Aqui Esaú
e Jacó lutando pelos bens da nação, da terra de Israel. Então, Deus, ele dá a terra para Jacó. Então, Deus diz a Rebeca que os 2 filhos que ela tem no ventre são 2 nações que se dividiriam. Eles não poderiam ficar juntos. Eles seriam separados. Então, o que acontece é que em Gênesis 25, do 25 ao 26, vou ler bem aqui, diz assim: Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então, eles já nasceram lutando, né, pelo poder. Então, o mal, ele sempre luta pelo poder. Ele primeiro lutou no céu contra Deus e na terra, no Éden. Ele lutou e conseguiu destruir. Agora, Deus chama um novo casal para fazer novamente, para ter novamente aquelas pessoas que iriam servir a Deus, que iriam adorar a Deus, mas o diabo sempre querendo destruir. Primeiro, na pessoa de Ismael, agora na pessoa de Esaú. Então, aqui observemos. O primeiro filho de Eva, Caim, o filho de Agar, Ismael, o primeiro filho de Rebeca, Esaú, todos estes representavam Satanás e sua descendência. Preste atenção. Já o segundo filho de Eva, Abel, o filho de Sara, Isaque, e o segundo filho de Rebeca, Jacó, todos representavam Jesus, o legítimo filho de Deus. Então, só esse poderia herdar o céu. Só esse poderia herdar o novo céu e a nova terra. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Tanto no céu, lá em cima, como aqui na terra. Quando Jesus morreu, ele recebeu toda a autoridade aqui na terra e no céu. Os irmãos estão entendendo, né? Então, o filho mais moço representava Jesus. Observação, Jacó não representava somente Jesus. Jacó representava também o Espírito Santo que iria ficar com a igreja. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, então Jesus mandou o Espírito Santo. Então Jacó representa o Espírito Santo também. O Espírito Santo, ele sempre esteve com Jesus na igreja. Então, o Espírito Santo é quem convence o pecador do juízo, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, para que ele se torne um servo de Deus, creia em Jesus e venha para ser salvo. E quando essa pessoa é salva, o Espírito Santo entra na vida desta pessoa. Então, Jacó aqui, ele representa tanto Jesus como o Espírito Santo. Então, aqui em Gênesis 28, do 1 ao 5, diz assim: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo,
para que possuas a terra de tuas gerações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arão, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então aqui Isaque manda Jacó ir para a casa do seu tio, porque Esaú queria matá-lo mais uma vez. O filho, a descendência da serpente, se levantando contra o descendente da mulher. Então Jacó representava esse descendente, representava Jesus Cristo. Então Isaque manda, Jacó para a casa do seu tio e lá também arranjar uma esposa. Então Isaque abençoa o seu filho mais novo, porque ele nasceu por último, apesar de serem gêmeos, e manda ele para a casa do seu tio, porque o seu irmão mais velho queria tirar a vida dele. Então, o mal sempre querendo dominar o bem. O mal sempre querendo usurpar as coisas dos filhos de Deus. Hoje nós vemos esta mesma guerra, principalmente no Brasil, Então, o mal sempre querendo destruir o povo de Deus. Então, que possamos prestar atenção, meus irmãos. Então, mas quem realmente é o esposo de Israel? Mas quem realmente é o esposo de Israel? Então, no próximo estudo, nós vamos continuar, certo? Porque é uma série de estudos. São 4 estudos. Aqui eu já estou no segundo, então ainda tem 2. Então, nós vamos descobrindo aos poucos. Então, nós já descobrimos que Isaque representa Adão, que representa Jesus. Agora, Isaque teve 2 filhos, mesmo caso de Eva e Adão, que tiveram Caim e Abel. Um representava, aqui no caso, Esaú representava a descendência da serpente, porque não teme a Deus, não quer nada com Deus. E Jacó representa o descendente da mulher, representa Jesus. Então, Jacó é aquele que nunca iria abandonar o seu Deus, certo? Então, na próxima terça-feira, nós vamos continuar estes estudos para descobrir, certo? Quem é realmente o esposo de Israel. Então, fique de olho. Então, vamos orar. Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, se não entendeu o que eu estou falando, esse estudo, pode comentar aí, que eu respondo, certo? Eu vou tirar a sua dúvida. Se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe mais do que eu. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos realmente estar servindo a Deus. Lembre, a guerra espiritual começou lá no Éden. E ela só vai terminar quando Jesus voltar nos últimos dias do governo de Cristo nessa terra. Então, que o Senhor nos abençoe e que possamos realmente ser este filho legítimo de Deus, esta igreja que está esperando ele. Porque o filho legítimo de Deus, que é Jesus, está voltando para levar o seu corpo. Ele diz que a igreja é o corpo dele. Então, o corpo, a cabeça não pode viver sem o corpo. E nós somos o corpo do Filho de Deus. E ele está voltando para levar o seu corpo, para levar a sua igreja, para onde ele estiver. Então, que você seja este corpo, que você seja esta igreja, que você esteja pronto
preparado para subir. Então vamos orar. Então mande essa live para frente, mande para seus amigos, mande para os seus irmãos em Cristo, para que possamos crescer, para tirar essa dúvida. Eu, pelo menos, tinha muita dúvida. Uma hora era Deus, que era a esposa de Israel, outra hora era Jesus, era uma confusão. Então, vamos tirar essa dúvida, certo? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos revela primeiro o humano, primeiro o terreno, nos mostrando o espiritual. Primeiro as coisas terrenas, para podermos entender o espiritual. Por isso o teu filho disse, se eu falo das coisas da terra, vocês não entendem, como é que vocês vão entender se eu falar das coisas do céu? Então, para entendermos as coisas do céu, primeiro temos que entender as coisas da terra. Que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra. Perdoe os nossos pecados, nos prepare para a sua volta e nos ajude a fazermos a sua vontade. Olha para teus servos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão deprimidos, que estão com medo de alguma coisa, que estão enfermos, que o Senhor venha colocar a sua bênção sobre cada um dos teus filhos. Abençoa a nossa nação, venha abençoar a nossa vida, perdoe todos os nossos pecados e nos ajude a sermos mais fiéis a Ti. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vá lá no meu canal no YouTube, também se inscreva, dê o seu bonzinho, comente, faça, essa divulgação, mande esses vídeos para frente. Que o Senhor nos abençoe e até terça-feira.